Josué, capítulo 10. Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha separado para destruição, fazendo com Ai e o seu rei o que fizera com Jericó e o seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo em seu meio. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Subam até mim, ajudem-me e ataquemos Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: Não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué subiu de Gilgal com todo o seu exército, incluindo os seus melhores guerreiros. O Senhor disse a Josué: Não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e acabaram com eles por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, o Senhor lançou do céu grandes pedras de granizo sobre eles, as quais mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Isto está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu ao pedido de um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Quando Josué soube que os 5 reis tinham sido achados em uma caverna em Maquedá, disse: Rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Não se detenham, persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às cidades deles, pois o Senhor, o Deus de vocês, os entregou nas suas mãos. Assim, Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os, mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram nas suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou em segurança a Josué, ao acampamento de Maquedá. Ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então Josué disse: Abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Assim fizeram e tiraram os 5 reis da caverna: o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: Venham aqui e ponham um pé no pescoço destes reis. Então eles se aproximaram e puseram um pé no pescoço dos reis. Josué lhes disse: Não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. Isso é o que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois, Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores,
onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. À entrada da caverna, colocaram grandes pedras, que estão lá até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade, matou seu rei à espada e separou para a destruição todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. Fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá a Líbna e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e o seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. Fez com o seu rei o que fizera com o rei de Jericó. Depois Josué e todo Israel com ele avançou de Líbna a Laquis, cercou-a e a atacou. O Senhor entregou Laquis nas mãos dos israelitas, e Josué tomou-a no dia seguinte. Atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, como tinha feito com Líbna. Nesse meio tempo, Orão, rei de Gezer, fora socorrer Laquis, mas Josué o derrotou, a ele e ao seu exército, sem deixar sobreviventes. Josué e todo Israel com ele avançou de Laquis a Eglon, cercou-a e a atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram-na à espada e separaram para destruição os que nela viviam, como tinham feito com Laquis. Então Josué e todo o Israel com ele foi de Eglon a Hebrom e a atacou. Tomaram a cidade e a feriram à espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. Separaram para destruição a cidade e todos os que nela viviam, como tinham feito com Eglon. Depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, o seu rei e os seus povoados, e os mataram à espada. Separaram para destruição os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. Fizeram com Debir e o seu rei o que tinham feito com Líbna e o seu rei e com Hebrom. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, a Cefelá e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobreviventes. Separou para a destruição tudo o que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cádiz Barneia até Gaza e toda a região de Gósen, e de lá até Gibeon. Josué também subjugou todos esses reis e as suas terras em uma única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Vamos lá. Olá, Débora, tudo bom? Boa noite. Terminamos de ler aqui Josué capítulo 10. Vamos comentar aqui esse capítulo 10 de Josué, um capítulo que tem um dos milagres mais fascinantes, né, da Bíblia. É algo que intriga todo mundo, mas é muito legal. Mas vamos lá, antes de falar desse milagre em específico aqui. A gente começa o capítulo vendo que há aqui uma vingança planejada de vários reinos, né, várias nações cananeias, contra os gibeonitas. A gente sabe que os gibeonitas, eles se aliaram aos israelitas, né, sob o comando de Josué, fizeram ali um pacto com Josué, mesmo que dando um jeitinho, trapaceando para serem aceitos, mas acabaram sendo aceitos pelos israelitas, então foram poupados da morte e viraram seus escravos. Então eles estavam ali, bem ou mal, junto dos israelitas. Por conta dessa atitude deles, já que os reis que estavam ali junto deles, né, eles eram uma das cidades velhas, né, que faziam parte de uma coalizão do capítulo 9 contra Israel, e eles se rebelaram e buscaram um acordo com Israel.
muitos desses reis ficaram ressentidos e ficaram assim, querendo se vingar dos gibeonitas. Além disso, eles viram que Israel mais Gibeão se tornaria então um poder militar fortíssimo. Então eles pensaram, olha, vamos nos vingar dos gibeonitas e vamos também enfraquecer essa coalizão aqui de Israel com os gibeonitas. Então, para enfraquecer essa nova coalizão, eles estavam criando outra coalizão aí de 5 reis amorreus. Os amorreus, ele era um dos grupos mencionados em Josué, capítulo 9, versículos 1 e 2. Então, esses 5 reis, eles se unem contra os gibeonitas e eles, então, avançam e atacam Gideão, o reino de Gideão. O reino de Gideão é uma cidade, na verdade. Eles não tinham um rei, mas eles eram uma cidade bem populosa e que tinha ali o seu contingente militar, tinha uma sua organização. Então eles vão lá e atacam. Assim que eles são atacados, eles enviam uma mensagem a Josué pedindo ajuda, pedindo reforços. Josué, então, vai ajudá-los, e a Bíblia deixa claro que Deus o abençoou, que Deus estava com ele, capacitando ele para vencer. E disse que já tinha entregue nas mãos, já tinha abençoado para dar a vitória. No versículo 10 e versículo 11, a gente vê que Deus deu vitória, que foi o Senhor, por ele mesmo que abençoou. A gente vê aqui, o Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. É interessante essa expressão, Deus lançou eles em confusão. Em outros momentos na Bíblia a gente vai ver que isso vai acontecer. É como se por algum momento eles ficassem perdidos nos seus objetivos, na sua maneira de se defender, ficassem atordoados. E Deus faz isso de diversas formas. Por vezes, na Bíblia a gente vai ver que o exército inimigo ouve como se fosse a marcha ou bradar de um grande exército, eles têm como se fossem alucinações, em outras Deus age de uma outra forma diferente, mas parece que de alguma maneira Deus confunde esses inimigos, eles ficam sozinhos ali, sem entender alguma coisa, e assim ficam vulneráveis à ação de Israel, que muitas das vezes está em menor número. Aqui a gente vai ver também no versículo 11, dizendo o seguinte: enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, o Senhor lançou do céu grandes pedras de granizo sobre eles, as quais mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Então você vê, caiu sobre eles uma chuva de granizo, essa chuva de granizo matou mais gente do que os israelitas mataram a espada. Então é Deus mostrando para os israelitas e mostrando para essas nações estrangeiras que era ele que estava dando vitória, de que Israel estava do lado certo, de que Israel estava servindo ao verdadeiro Deus. E não era religião humana, não era falácia, não era conto, que eles tinham também, essas nações cananeias tinham contos que eram contados, dos seus deuses, mas tudo não passava de mitologia, tudo não passava de historinha, que eles repetiam uns para os outros para realmente fortalecer a sua fé, mas era uma fé baseada numa mentira. Quando isso acontece aqui, é Deus mostrando que ele era verdadeiro. Ele não era um Deus como todos os outros deuses com letra minúscula. Ele era um Deus com letra maiúscula, Deus verdadeiro. E Deus manda pedras e mata a maioria deles ali. Ou seja, a vitória veio da parte de Deus. E essa chuva de pedras de granizo já é um primeiro evento que mostra o poder de Deus sobre a natureza, nessa história aqui. Deus sobrenaturalmente usando a natureza, usando recursos naturais para dar vitória. E o segundo que a gente vai ver está nos versículos 12 a 14, que é o evento aqui que intriga muita gente, é uma das passagens mais intrigantes e interessantes da Bíblia, que diz: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Aqui diz bem claro, Josué exclamou ao Senhor. Então Josué não está pedindo ajuda dos elementos da natureza, ele está pedindo ajuda a Deus.
Porém, ele usa aqui de um recurso retórico, e na presença de Deus ele diz: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó Lua, sobre o vale de Ajalon. Né? Embora usando aqui o Sol e a Lua, né, satélite natural e artificial, que eles não sabiam que era isso, né, não chamavam com esse nome, mas como uma espécie de vocativo aqui, mas na verdade ele está exclamando a Deus e dando ordens a elementos, já a uma criação de Deus, de forma que a mostrar o poder de Deus sobre esses elementos que foram criados por ele. E diz no versículo 13: o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Isto está escrito no livro de Azar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, versículo 14, nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu ao pedido de um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Olha que relato impressionante e lindo, né? É uma passagem muito bacana. Bem, os teólogos, os estudiosos, eles levantam várias teorias a respeito disso daqui. Né? Alguns vão falar, gente, o Sol parar, a Lua parar, não faz muito sentido. Na verdade, quem gira não é o Sol, é a Terra. Né? Só que a gente tem que entender o seguinte: a Bíblia, ela não é um livro científico. Ela não tem uma finalidade científica. Ela é um relato da experiência de fé e de vida de diversos homens e mulheres ao longo da história, especialmente homens e mulheres ligados à nação de Israel. Então, quando a gente lê um relato desse, não há aqui um rigor científico para explicar em detalhes como o evento ocorreu. Apenas está sendo descrito o que o observador viu, né? Quem participou da guerra ali. O que a pessoa viu? A pessoa viu o sol parando, o sol não estava descendo, fazendo aquela elipse, né? Descendo, ele simplesmente para no meio do céu e fica ali o tempo suficiente para eles vencerem a guerra. Porque a gente sabe que se o sol se pôsse, anoitecesse, muitos poderiam fugir e eles não conseguiriam vencer os seus inimigos naquele mesmo evento, ou então seria muito dificultada essa vitória. Então o sol parou. Josué vislumbrou a necessidade e pela fé ele falou assim e Deus fez esse milagre, né? Agora, o sol, tudo bem, então o sol não gira. Então, na verdade, o sol parado era uma evidência o quê? Da terra que parou. Isso daí é uma hipótese, tá bom? Outros vão falar, não, mas porque se a terra parasse, isso causaria muitos terremotos, causaria muitos tsunamis, geraria uma instabilidade no planeta, né? Isso é do ponto de vista científico, o homem falando. Né? E de fato, realmente, analisando meramente de forma humana, científica, ocorreriam esses eventos, e não há registros desses eventos terem ocorrido naquela época. Porém, precisamos levar em consideração que Deus está fazendo aqui um milagre, gente. Não é milagre, não se explica. Né? Quando Deus transforma a água em sangue, quando Deus abre o mar vermelho, quando Deus manda as pragas no Egito, quando ele cura enfermos, quando ele ressuscita mortos. Precisa explicar o milagre? Né? Deus, ele pode realizar o milagre através de leis da física, através de eventos naturais, fazendo com que aconteçam no momento certo, a fim de favorecer aqueles a quem Deus escolheu e resolveu se manifestar, a fim de realizar os seus propósitos. Então, Deus usar fenômenos naturais esperados, usar leis da física a favor daqueles que ele ama, e no tempo certo, no timing perfeito, isso já é um milagre. Agora, Deus está preso às leis da física? Não está. Deus está acima da lei da física. Deus faz o que quiser. Então, Deus pode simplesmente ter parado o tempo, parado a terra, parado todos os outros seres, parado os mares, parado os animais nos mares, parado a rotação da terra, totalmente? Poderia, né?
Deus poderia fazer com que o tempo só para aquelas pessoas parasse, de maneira que eles tivessem essa percepção do sol parado, mas na verdade a Terra continuou, mas eles tiveram uma experiência ali fora do espaço-tempo. Pode ser também, né? Como a gente vai explicar o milagre? Como é que a gente vai dizer exatamente o que Deus fez? A gente crê, é questão de fé. Bíblia é um livro de fé, ou você crê ou você não crê, né? Quando a Bíblia trata um evento de forma histórica, quando ela trata esse evento com elementos de historicidade, de evento que aconteceu num local, num momento histórico, a gente tem que credibilizá-lo dessa maneira. Quando a Bíblia trata um texto bíblico de forma absolutamente poética, absolutamente metafórica, aí é diferente. É uma questão de interpretação de texto. Ainda que esse texto aqui, como outros da Bíblia, até tenham elementos poéticos, é diferente de você afirmar que o texto é uma poesia, né? É meramente uma poesia, ou é meramente uma metáfora. Não, o texto está aqui falando de uma batalha importante, assim que eles atravessaram o Rio Jordão e estão aqui conquistando as primeiras cidades cananeias. Débora escreveu: esse episódio mostra o poder de Deus sobre a natureza e como tudo está debaixo do controle dele. Exatamente. Deus está o tempo inteiro mostrando o poder dele. A mesma coisa, as pedras de granizo caírem sobre o exército. Poderia ser um evento da natureza, mas que aconteceu justamente naquele momento da batalha e matou apenas os cananeus. Só, né? Os israelitas não, foram poupados. Então, assim, ainda que Deus use elementos da natureza, use coisas que estão sujeitas à lei da física, elas acontecerem no momento certo, na hora certa, no lugar certo, isso daí é puro milagre. Agora, Deus está limitado? Não. Se Deus quiser revogar tudo e fazer de uma maneira totalmente improvável, impossível aos olhos humanos, Deus faz. Né? Ressuscitar mortos. Qual é a explicação para ressuscitar mortos? É fé. Ou você crê ou você não crê, né? Estava 4 dias morto, sabe? Ou você crê, cheirava mal até, né? Que nem Lázaro. É questão de fé, você crê que ele ressuscitou, né? Então, é isso. É a gente entender que nem sempre a ciência, a inteligência humana, a maneira de nós aferirmos o que é verdade e o que não é, vai dar conta daquilo que Deus faz no mundo. Né? E a gente precisa, nesse momento, ficar com a fé, ficar com a crença no que ele escreveu e deixou para nós. Isso daí não tem como a gente convencer ninguém, só o Espírito Santo. E fala aqui, né, que estava registrado, esse evento foi registrado no livro de Jazar. Tá? Jazar quer dizer livro do justo. Provavelmente era um livro antigo que a gente não tem mais acesso, ninguém tem acesso a isso, mas que contava ali os feitos de grandes homens de Deus na história. Tá? É o que os estudiosos, teólogos dizem. Então, provavelmente era um livro que tratava dessas guerras, tratava dessas pessoas que foram usadas por Deus como Josué. Em seguida, no texto, a gente vai ver a morte aqui desses 5 reis amorreus, né? Amorreu, cananeu, né? Tudo, cananeu às vezes abrange todos os reinos, todas as nações, povos da além do Jordão, né? Então, os amorreus eram alguns deles, né? Então, tinham 5 reis aqui, amorreus, que eles se escondem numa caverna, né? Tá tendo aquela batalha, Deus dando vitória, e eles se escondem na caverna. E Josué fica sabendo que eles estão ali. O que Josué faz? Ele coloca pedras tapando a entrada da caverna e coloca guardas ali de prontidão. Enquanto os reis estão ali guardados, ele persegue ali todos os outros homens que faltavam e depois ele volta aqui para os reis para poder exercer ali a justiça, né? Poder matá-los. E ele faz isso porque ele quer fazer isso na presença de todo o exército, de todo o povo, e assim mostrar ali uma execução típica, né, e exemplar, né, contra aqueles que pelejaram contra Israel
e que estavam ali sendo derrotados, né? E ele tanto é de uma maneira exemplar que ele resolve matar esses reis, que ele diz o seguinte, deixa eu achar aqui. Ele fala o seguinte: sejam fortes e corajosos, isso é o que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Então você vê que a morte deles na frente de todos, separadamente dos outros, era para tipificar a vitória que Deus estava dando a eles em todo o território. As vitórias futuras também, todas seguiriam a mesma forma, né? Deus daria vitória a eles também. Diz um texto que alguns desses que foram perseguidos, né, enquanto os reis estavam presos, eles conseguiram fugir para as cidades fortificadas. Só que depois mostra que Josué ele toma essas cidades todas, né, dessa região sul de Canaã, e ele destrói tudo que está ali, mata tudo que respira nessas cidades. Muitos teólogos vão afirmar que aqui está falando de cidades fortificadas, né, que esses militares, esses do exército inimigo, soldados, eles conseguiram, alguns poucos, se esconder nas cidades fortificadas. Então, muitos vão dizer que essas cidades que foram destruídas não eram as cidades onde a população, né, em si, o povão habitava. O povão provavelmente morava fora dessas cidades fortificadas, morava em aldeias, no campo, espalhados, e essas cidades eram como se fossem centros militares e administrativos, né? Apenas ali a capital, onde ficava ali o exército, onde ficava o templo dessas cidades, né? O templo dos seus deuses, onde ficava ali toda a parte administrativa dos líderes desses povos, dessas cidades. Então, quem estava nessas cidades foi morto totalmente. Agora, seja isso ou não, seja considerando toda a população, a gente já falou aqui algumas vezes que Deus estava não só abençoando os israelitas de conquistarem terras, como ele estava também exercendo o juízo dele contra essas nações, mas através de Israel. Por isso que às vezes nos causa um pouco de estranheza, Deus mandar matar todo mundo, e a gente fica assim, meu Deus do céu, mas que coisa estranha, Deus mandar fazer isso. Mas a gente tem que entender que Deus é o Senhor da vida, e Ele dá a vida para quem Ele quer, Ele tira a vida de quem Ele quer, e Ele não é injusto nisso. A vida não é um direito humano, do ponto de vista divino, ela não é um direito humano indiscutível, não. A vida é uma graça, é um dom, é um benefício de Deus. Ele não nos devia a vida, Ele nos dá a vida por pura graça. Então, se Ele tira a vida, Ele apenas está requerendo aquilo que é dele. A gente não tem o que reclamar. Tá? Do ponto de vista humano, aqui das nossas relações humanas, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Nós entendemos até à luz da revelação progressiva de Deus, e como Deus foi aos poucos se revelando e mostrando sua vontade, à luz de Jesus ter vindo da igreja, que hoje não faz sentido nenhum, nenhuma guerra santa ou tirar a vida de alguém em nome de Deus, de forma alguma. Não faz mais sentido à luz de toda a revelação de Deus progressiva, desse momento que nós vivemos como igreja. Não faz, biblicamente não faz mais sentido, mas naquela época era a linguagem de Deus para com nações bárbaras, nações antigas, pessoas que só entendiam linguagem militar, e ou você conquistava ou você era conquistado, e Deus dominar essa cidade e executar o seu juízo era talvez um sinal para que outras cidades pudessem se arrepender e se voltar para Ele a tempo, senão também teriam o mesmo destino. Então era a linguagem de Deus para com Israel, para mostrar que estava com eles, e era a linguagem de Deus para com essas nações estrangeiras. E muitos vão falar, mas Israel era protegido e os outros eram os errados, então os outros... Gente, Israel, a eleição de Deus com Israel é diferente da eleição de Deus com aqueles que são eternamente separados e salvos por Ele, tá? Para a salvação eterna, são coisas distintas. Então a eleição de Deus a Israel era uma eleição condicional. À medida em que Israel obedecia a Deus e servia a Deus, eles eram abençoados. A partir do momento que eles desobedeciam a Deus, eles eram mortos,
feitos escravos dos seus inimigos, e o próprio Deus lutava contra eles. Então, ou executava juízo, fazia com que a terra abrisse e engolisse alguns, como a gente já viu. Então, assim, Deus não faz distinção por nacionalidade, por, sabe, Deus não faz acepção de pessoas. Porém, Israel estava do lado certo e por isso foi poupado. A partir de quando Israel erra, quando Israel peca, ele começa a sofrer consequências do seu pecado. Então, tudo, na verdade, é uma questão da gente ver que Deus é soberano e que Deus tem o direito de dar e tirar a vida. Nós não temos. Naquele contexto, Deus usou Israel para esse fim, mas Israel tinha que seguir estritamente as ordens de Deus. Se Israel matasse uma pessoa a mais que Deus não mandou, eles seriam cobrados por essa vida. Então, assim, era uma situação bem atípica e que não encontra par hoje, não encontra respaldo hoje para alguém pegar o texto bíblico de forma avulsa ou fora do seu contexto e aplicar. Tá? Sempre dou essa explicação aqui em todos os capítulos que falam de guerra, mas é necessário porque eu sei que tem gente que vai consultar o nosso material, né, tanto no Instagram quanto no YouTube, vai consultar de forma avulsa, né? Deixa eu ver aqui Josué 10 o que está falando. Deixa eu ver esse comentário aqui de Josué 10. Então é bom eu sempre repetir alguns desses argumentos, porque as pessoas podem ficar com dúvidas. Vamos lá, gente, vamos continuar os comentários. O texto, então, ele vai prosseguir, mostrando a vitória de Josué sobre várias cidades, né? Eles passam a dominar uma a uma das cidades ali ao sul de Canaã, como eu expliquei. E o versículo 42, gente, finalzinho aqui, ó, penúltimo versículo do capítulo, diz: o Deus de Israel lutou por Israel, né? Então, o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Como é bom a gente saber que Deus está lutando por nós, que Deus está conosco. E hoje, com a compreensão que temos da graça de Deus, nós sabemos que Deus luta conosco não porque nós merecemos. Diferentemente da aliança com Israel, que tinha que ter, não é que eles mereciam, mas eles tinham que ter um mínimo de postura diante de Deus, né? Mas era um pacto um pouco mais condicional e diferente. Embora Deus insistisse e perdoasse e tivesse ali toda hora resgatando Israel para si, né? Mas conosco hoje a gente vê biblicamente que é pura graça de Deus. E, na verdade, porque a graça dele opera em nossas vidas, é que a gente está posicionado, é que a gente é chamado a tomar a postura espiritual que ele deseja de nós. É pela graça dele, tudo é pela graça. A postura que temos de obediência é pela graça. A vitória que ele nos dá é pela graça. Se erramos e falhamos, Deus pode até nos disciplinar, mas ele nos traz de volta ao prumo pela graça. E a vitória final é garantida pela graça de Deus. Amém? Olá, Misa, tudo bom? Boa noite, seja bem-vinda. Vamos então às conclusões desse texto, né? Algumas aplicações gerais desse texto. A primeira é que Deus estava com eles e faz questão de mostrar que é por ele que eles venceram e eles vencem, né? Isso é mostrado desde o início do capítulo, quando eles vencem os exércitos inimigos. É mostrado isso quando o sol para, né? Ou melhor, a terra para. Como é que a gente vai explicar aqui? Mas quando eles têm essa experiência do dia durar mais para que eles vencessem os seus inimigos, e todas as vitórias que Deus deu, e textos como esse do versículo 42, que diz que o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então, o Senhor, ele está com aqueles que ele chama, e ele luta com esses, né? E como é bom a gente confiar nessa soberania de Deus e nesse poder de Deus que nos acompanham, né? Apesar das dificuldades, apesar dos desafios que estão à nossa frente, temos um Deus que peleja por nós, que está conosco e que faz o sobrenatural, faz o impossível. E esse é o ponto 2 da conclusão, né? Milagres não têm explicação. Não há limites para Deus. Às vezes a gente fala assim, o que Deus vai fazer agora? Agora já foi, agora já era, né? Não tem mais o que Deus possa fazer. Gente, Deus pode fazer como Deus pode não fazer, mas
Não é porque ele não pode, é porque ele não quer. Porque, na verdade, Deus pode tudo. Não há limites para Deus. Nada, nada é limite para Deus. Né? Textos como esse de Josué 10 mostram isso. O que é totalmente impossível, improvável, Deus pode fazer. Como fazer o tempo parar, o dia parar. Né? Então, assim, que a gente descanse nisso. Porque, se for necessário, Deus vai mover os céus e a terra, o universo, vai mover todas as circunstâncias para nos dar vitória. Mas que a gente possa confiar nesse cuidado de Deus e que, vencendo ou perdendo, Deus está do nosso lado e está nos ensinando. Né? Por vezes Israel perdeu, mas aprendeu com essa perda e depois ganhou, como foi contra Ai, né? Que a gente viu nos capítulos anteriores. Então, Deus está no controle de todos os eventos sempre e não há impossíveis para Ele. E não vamos tentar explicar milagre ou tentar limitar Deus, o que Deus pode ou não pode fazer. Né? Eu já falei aqui de Lázaro, né? Quantos não falaram, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, né, meu irmão não teria morrido, mas já está ali há 4 dias, já cheira mal. Deus foi lá e ressuscitou. Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Então, assim, não tem limite. A gente não tem que encaixotar Deus. É muito bonito isso do Senhor lutar por nós, é a certeza de que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Amém, Débora. É muito bonito mesmo. E como é bom, né, a gente viver isso, né, servir a esse Deus, que é maravilhoso. E é aí que entra a nossa fé, né, de crer no poder de Deus de fazer o impossível. A gente precisa crer nisso. Apesar de Deus fazer o impossível, apesar da fé em ação que colocamos, isso não impede, não é impeditivo, não é contraditório a lutarmos com as nossas armas naturais, a termos estratégias de guerra, estratégias para vencer. Josué teve estratégias. Josué, ele subiu, né, a região ali de Gibeão, ele subiu de madrugada, né? Diz aqui, deixa eu ver se eu acho aqui no texto. Aqui, versículo 7 diz: Josué subiu de Gilgal com todo o seu exército, incluindo os seus melhores guerreiros. Subiu porque Gibeão ficava num lugar alto. Tá? Versículo 9: depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. Então você vê que eles começaram eles entraram ali na cena, né, para batalhar de madrugada. E pegou eles de surpresa, porque ninguém imaginaria que eles chegariam de madrugada, né, o iniciozinho da manhã. Então, assim, estratégia. A gente precisa ter estratégia, pedir a Deus essa estratégia, né? A estratégia é nossa, mas também a estratégia de Deus, porque Deus nos capacita. Mas às vezes Deus vai agir de forma sobrenatural e totalmente improvável, e às vezes Deus vai agir através do natural, vai agir através do racional, através de estratégias humanas e inspiradas pelo divino. Então, é muito importante que a gente compreenda qual é a nossa parte, o que Deus está nos chamando a guerrear e vencer e fazer, usando a nossa inteligência e as nossas forças, e aquilo que é da parte de Deus. Né? Eles também esconderem os reis uma pedra para depois terem ali o grande finale, né? E mostrarem para todos ali a vitória deles e a se motivar o seu exército, também foi uma estratégia. Então, a fé não exclui as estratégias humanas, desde que a gente tema a Deus, esteja ali buscando a Deus a inspiração e aquilo que a gente faz. Tá? As coisas podem caminhar juntas. Nosso trabalho, nosso empenho, nosso raciocínio e a ação sobrenatural de Deus também. E por fim é isso, né? A segurança de Deus estar conosco é o mais importante. Acho que desse texto a gente saber que ver Deus agindo, né, a nosso favor e reconhecer Deus, mesmo quando a gente está também trabalhando, quando a gente está guerreando, quando a gente está fazendo a nossa parte, mas a gente não deixa de reconhecer Deus. Não sermos arrogantes de falar que foi por nossa mão que Deus nos deu alguma coisa.
que a gente conseguiu alguma coisa, mas que a gente reconhecer que Deus está nos dando todas as coisas, que Deus está nos abençoando, seja por meios naturais, seja por meios sobrenaturais. E é isso, meninas. E se tiver algum homem assistindo a live depois, é isso. Vamos, então, finalizar hoje, Josué 10. Espero que tenham curtido. Alguém tem algum comentário, alguma coisa para falar a mais? Se tiver, pode escrever aí. E é isso. Vamos orar hoje. Vamos fazer algo diferente, né? Faz tempo que eu não oro aqui na live. Vamos orar? Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra nos inspira, a Tua palavra nos desafia. Obrigado por textos como esse que nos mostram que não há limites para o Senhor, que o Senhor usa o que é natural, mas também faz o sobrenatural, que a gente possa confiar em Tua soberania, em Teu poder, que a gente não coloque limites à maneira do Senhor atuar e à maneira como o Senhor pode nos abençoar e dar vitória, que a gente simplesmente caminhe contigo, que a gente busque do Senhor direção, que a gente esteja alinhado e com o coração em Ti, e assim, Deus, vivamos tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Possamos viver os Teus milagres, as Tuas vitórias, aprender também, Deus, com os reveses, com as lutas, e estarmos cada vez mais, Deus, na Tua presença, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, que não sejamos tolos e insistentes como essas nações que viram os israelitas vencendo e vivendo milagres e mesmo assim ousaram, Deus, lutar contra o Teu povo. Que não sejamos duros, Deus, de não reconhecer o Senhor e estarmos sem querer, Deus, agindo contra os Teus propósitos, mas que a gente possa, reconhecendo o Teu poder, a Tua ação, nos submetermos totalmente ao Senhor. E assim, Deus, o Senhor seja exaltado em nossas vidas e através de nossas vidas, que o Senhor nos dê vitória, que o Senhor peleje as nossas batalhas, porque precisamos, Deus, nós sozinhos não conseguimos. Tem batalhas que só o Senhor entrando para que possamos ter sucesso. Reconhecemos isso e Te pedimos, Deus, seja conosco, nos abençoa cada um que está assistindo essa live ou então depois o vídeo gravado. Seja com essas pessoas em nome de Jesus. Muito obrigado por Tua palavra, por Teu favor. Em nome de Jesus, amém. E é isso. Deus abençoe muito vocês, tá? Tenham uma noite abençoada. Meu olho tá vermelho, gente. Tenham uma noite abençoada e até a próxima. Tchau.